Bom dia, pessoal. Aqui é o Guilherme da Cloudflare. Meu nome é Guilherme Alencar, eu sou engenheiro de soluções aqui da Cloudflare e hoje vamos estar apresentando o nosso webinar sobre as tendências mais recentes em CyberAttacks e vamos explicar um pouco para vocês as possíveis soluções. Eu gostaria de apresentar nosso apresentador hoje, que é o Sam Aledi, que é nosso diretor para a América Latina. Eu trabalho juntamente com o Sam na parte de soluções e Sam irá apresentar para vocês. Sam, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos. Obrigado pela participação de todos. Vamos iniciar aqui o nosso webinar. Antes de iniciar, eu gostaria de comentar com vocês que ao final da sessão nós estaremos respondendo todas as perguntas no chat. O Guilherme, juntamente com Felipe Tribaldos, que também outros diretores que trabalham na América Latina, vão estar nos ajudando aí durante a apresentação a responder as perguntas no chat. Então fiquem à vontade, mesmo durante a apresentação, se houver alguma dúvida, algum questionamento, de nos enviar através do chat e a nossa equipe vai estar respondendo vocês diretamente. Bom, como o Guilherme mencionou, o objetivo desse webinário é comentar um pouquinho sobre as tendências mais recentes na parte de CyberAttacks. Eu vou seguir aqui uma agenda onde a gente vai cobrir alguns tópicos relacionados ao assunto, né? Inicialmente, nós vamos comentar um pouquinho sobre quem é a Cloudflare e qual é o nosso expertise nessa área, né? De cybersecurity. Vamos falar um pouquinho dos desafios da internet de hoje. Apresentar alguns modelos de segurança na parte de cybersecurity e comentar o que pode ser feito, né? Na sua empresa, no seu negócio, para poder proteger e melhorar a segurança da sua operação. Bom, falando um pouquinho sobre quem é a Cloudflare, a Cloudflare basicamente é uma empresa do Vale do Silício. Ela foi fundada em 2010 com um propósito bastante simples e ao mesmo tempo bastante audacioso, que é de construir uma internet melhor, né? E eu vou explicar em mais detalhes o que significa isso, uma internet melhor. A empresa hoje, ela conta com mais de 8 escritórios no mundo inteiro. Nós temos escritório, a sede fica em São Francisco, nós temos escritórios em Londres, em Singapura, em Miami, que é a parte que atende a América Latina, e a empresa vem crescendo muito, assim como vem crescendo toda a parte de cybersecurity. O mercado de cybersecurity tem crescido muito e a empresa vem crescendo de uma maneira exponencial nos últimos anos. Nós contamos hoje com aproximadamente 500 funcionários em todo o mundo, e a empresa hoje conta, dentro da sua carteira de investidores, né, como empresas como a Google, a Microsoft, o Baidu, que é o Google chinês, igual entre outras. Ou seja, a empresa hoje ela tem por detrás dela grandes empresas de tecnologia que apostam na Cloudflare e acreditam na tecnologia que a gente traz para o mercado e são investidores ativos dentro da nossa empresa. Bom, de uma maneira global, quando a gente comenta criar uma internet melhor, na verdade, a Cloudflare ela é uma grande rede, ela é uma rede mundial que permite aos nossos clientes se comunicarem de uma maneira muito mais eficiente na internet, de uma maneira mais segura, mais rápida e mais confiável.
Esse é o conceito da Cloudflare. Hoje nós temos uma rede mundial, o gráfico que eu estou apresentando aqui para vocês, só para dar uma ideia, representam os pontos que estão marcados aí em azul e roxo, são os pontos que a Cloudflare hoje já tem presença, né, estabelecida como pontos de presença no mundo, que são mais de 116, bem como os pontos em laranja representam os novos sites que a Cloudflare está trabalhando e já estará implementando aí nos próximos meses. Como vocês podem ver, é uma rede global, ela atinge praticamente todos os principais países e economias do mundo, né? E tem um grande impacto hoje na operação da internet como um todo. Para que vocês tenham uma ideia do tamanho da rede da Cloudflare, hoje nós atendemos na ordem de 10% de todas as requisições HTTP e HTTPS da internet no mercado. Ou seja, a Cloudflare hoje é quase parte do backbone da internet, né? Nós temos uma média de 2,5 bilhões de visitas únicas por mês. Temos mais de 6 milhões de clientes, entre sites, aplicativos, APIs, né? E temos, trabalhamos com mais de 10 bilhões de solicitações por segundo. Então, uma rede extremamente grande, de alta segurança, de alta velocidade e extremamente confiável. Para vocês terem uma ideia da escala dessa infraestrutura, a nossa rede hoje conta, cada ponto de presença tem uma capacidade de pelo menos 10 terabits por segundo, e isso nos dá, obviamente, uma escala muito grande. Particularmente no mercado brasileiro, que é uma das prioridades hoje da Cloudflare, nós temos já a presença em vários lugares do Brasil, como em São Paulo, no Rio de Janeiro, estamos expandindo para diversas outras regiões, e nós temos hoje já um número muito grande, milhares de clientes atuando no Brasil, utilizando a tecnologia da Cloudflare. Do ponto de vista de referências, né, além como eu comentei com vocês, né, sobre a empresa, nós temos uma carteira muito grande, né, com mais de 6 milhões de clientes, e dentro dessa carteira nós temos todos os tipos de empresas, desde empresas pequenas, médias, grandes, bem como todas as diferentes verticais do mercado. Então, nós temos desde empresas de atuação global, como clientes como a própria Salesforce, a Pfizer, a Johnson & Johnson, Uber, Novartis, assim como empresas no segmento financeiro, como Goldman Sachs, a própria Bolsa Nasdaq. Nós temos diferentes grandes bancos da América Latina, como o BPCI no Chile, Banco do Estado, etc. No setor público, nós temos empresas como o FBI, a própria FIA. Aqui nos Estados Unidos, a própria campanha política do Donald Trump foi protegida pela Cloudflare. Eu costumo sempre brincar. O Trump não foi hackeado, mas os democratas, infelizmente, aí pelas suas... como não tinha uma proteção de segurança, acabaram sendo hackeados pelos russos, aí, como é de conhecimento público, né? Então, a Cloudflare aí tem também um papel importante nesse aspecto aí das eleições americanas em relação ao site do Donald Trump. Ele estava sendo protegido pela Cloudflare e efetivamente aconteceu nada com ele. Na área de tecnologia nós temos grandes clientes também, como a VMware, a AT&T, IBM e outras, né? E na área de e-commerce também nós temos vários clientes nesse segmento. Ou seja, a Cloudflare tem um portfólio muito grande de clientes com diferentes necessidades de mercado, né? E obviamente isso nos dá uma expertise muito grande nos diferentes problemas que você pode ter na área de cybersecurity. Dentro das linhas, né,
que a Cloudflare atua, nós podemos dizer que existem 4 pilares que representam as linhas de produto que a gente oferece no mercado. Nós temos toda a parte de performance, né, aceleração, e aí a gente poderia incluir aplicações CDN, a otimização web, a utilização mobile, e etc., onde a Cloudflare atua. Nós temos a área de segurança, que é o objetivo hoje da nossa conversa, em que a gente, obviamente, oferece serviços tipo DDoS, serviços de WAF, serviços de encriptografia SSL, rate limiting. Hoje, em particular, nós vamos estar falando especificamente dos serviços de DDoS. Além disso, nós temos toda a parte de serviços de confiabilidade, como DNS, load balancing, bem como outros serviços adicionais relacionados à parte de informação, de analytics, relacionados ao tráfego, o número de ameaças que eventualmente você possa ter na sua aplicação ou no seu site, né? Todo o monitoramento de tráfego, etc. Então, especificamente hoje, nós vamos nos focar no pilar de segurança e nós vamos comentar especificamente sobre a parte de DDoS. Porém, a Cloudflare, ela atua num espectro muito mais amplo de soluções e em outros webinários nós vamos estar tratando dos diferentes tecnologias que não vão ser tratadas hoje. Falando um pouquinho dos novos desafios da internet, eu gostaria de, então, comentar algo muito importante, né? A internet, obviamente, se era a internet há mais ou menos 7 anos atrás, você vai ver que a internet, obviamente, ela evolucionou, ela mudou muito, né? A internet, quando ela foi criada, ela não foi pensada, há 20 anos atrás, ela não foi pensada ou dimensionada ou projetada para atender tudo que ela faz hoje, né? Especificamente, há 7 anos atrás, não estamos falando num período muito longo de tempo, a internet ela foi visualizada como, basicamente, era uma interação entre um browser e um servidor, atuando de uma maneira muito simples, né? E permitindo a comunicação entre eles. Porém, se nós formos analisar a internet hoje, né, como ela atua de uma maneira muito mais ampla que a relação que ela tinha há 7 anos atrás, que era uma relação entre browser e servidor. Na verdade, a internet hoje ela é muito mais ampla, né? Se você analisar todas as aplicações e todos os diferentes serviços que a internet hoje comporta, ela é muito além disso, né? A gente tem hoje aplicações tipo SaaS na internet, que tem uma importância muito grande, né? E que também eram serviços que há 7 anos atrás praticamente não existiam. Você tem os APIs, né, que são também aplicações muito importantes de interação de diferentes plataformas, né, que também hoje são suportadas pela internet. Você tem todo um universo novo que está crescendo de aplicações IoT, né, que hoje também estão expandidos de uma maneira muito grande e que também não eram contemplados pela internet no passado. Então, a complexidade, né, e a diversidade de aplicações e serviços e soluções que hoje a internet comporta estão muito além do que a internet inicialmente foi projetada e criada. E por isso a necessidade de você ter empresas como a Cloudflare e outras
que, obviamente, são especializadas em otimizar, em garantir a segurança e confiabilidade das redes. Então, isso é muito importante. A internet vai continuar evoluindo, assim como a Cloudflare. Hoje a Cloudflare ela cobre já grande parte de todas essas aplicações e protocolos da internet, e nós continuamos investindo e ampliando isso, né? Porém, com esse crescimento e essa diversidade de informações, obviamente, os desafios aumentam. As questões de vulnerabilidade e segurança aumentam. E é justamente essa uma das grandes áreas de preocupação hoje da internet, não só das empresas, mas também das pessoas, dos países, do mundo, né? Hoje, a questão de segurança cibernética se tornou um problema de prioridade mundial, um problema de Estado, né? E você vê hoje países preocupados, aqui nos Estados Unidos, onde eu resido, toda essa questão das eleições, dos ataques, tudo isso tiveram um impacto muito grande. Então, a questão de segurança na internet hoje, sem dúvida, está se tornando a grande prioridade mundial, né? Em função exatamente dessas vulnerabilidades que surgem com a evolução tecnológica. Bom, como que a gente pode, quais são os modelos de segurança hoje que existem, né, relacionados a essas questões da internet? Então, nós vamos falar um pouquinho agora desses modelos e depois nós vamos falar como é que a gente pode, quais são as sugestões na área de segurança relacionadas a cada um desses modelos, né? Então, como que funcionava o modelo de segurança, né, tradicional, né? Não estou falando isso de muitos anos atrás, mais recentemente, nos últimos 4, 5 anos, até recentemente, né? O modelo de segurança era baseado em patches, em atualizações. Basicamente, você tinha, né, principalmente a nível dos computadores, dos PCs, né? Você tinha, obviamente, a sua plataforma, o seu software, né? E esse software iria recebendo atualizações ou patches para ir corrigindo suas vulnerabilidades de tempos em tempos. Aliás, isso existe até hoje. Todo mundo que usa as plataformas Windows, Mac, sabem que periodicamente você é recomendado atualizar o seu sistema operacional, né, para manter ele mais seguro e menos vulnerável. Bom, esse modelo é um modelo que persiste já por muito tempo, né? Porém, ele é um modelo que tem alguns problemas, obviamente, né? O principal deles é a necessidade de você estar sempre atualizando, né, o seu software e a impossibilidade de você ter garantias de que essas atualizações vão ocorrer em todas as máquinas. Existem diferentes problemas hoje na internet que não asseguram que todas as máquinas e todos os sistemas conectados à internet hoje estão usando as últimas versões de software. E isso cria as vulnerabilidades em que os hackers tomam proveito e iniciam ataques e que podem comprometer toda a operação de uma empresa. Além disso, você tem agregado as questões tradicionais de você ter computadores conectados à internet. Hoje você tem uma diversidade de dispositivos muito maiores, que são a internet das coisas, o IoT. Então, os elementos de IoT, como sensores, como câmeras e outros elementos, né, como eletrodomésticos, hoje que estão se conectando à internet, também apresentam o mesmo desafio. Além disso, eles utilizam sistemas operativos, muitas vezes
proprietários, os sistemas operativos com maior limitação técnica, né? E isso faz com que, obviamente, a questão da atualização, né, e proteção contínua desses sistemas se torne mais e mais difícil. Então, com a entrada da internet das coisas no processo, essa vulnerabilidade em relação à questão da segurança desses dispositivos, ela aumentou de uma maneira exponencial, até pela dificuldade e a diversidade desses sistemas de serem atualizados de uma maneira contínua. Então, tudo isso gera as vulnerabilidades, né? E o que a gente tem percebido para poder resolver esses problemas, né, de ataques, etc., é necessário trabalhar o problema em principalmente duas dimensões: na sua escala, né, e na sua complexidade. Então, nós vamos falar um pouquinho agora dos diferentes ataques, né, face a esse perfil, né, da internet e da sua escala e complexidade, e ver como que nós podemos resolver esse problema. Bom, começando um pouquinho sobre os ataques de DDoS, que são o que a gente chama em inglês de Distributed Denial of Service, que são ataques hoje muito comuns na internet, particularmente o Brasil. O Brasil é um dos países, eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é um dos 3 maiores países do mundo que mais sofre ataque de DDoS no mundo, né? Então é um problema crítico, como a gente vai mostrar, e que vem crescendo numa escala muito grande, né? Só para vocês terem uma ideia aqui das estatísticas, como que tem evoluído os ataques de DDoS, não só em quantidade, mas também em intensidade, né? Em 2012, foi registrado, nesse ano, um dos maiores ataques que aconteceram foi um ataque volumétrico na camada 3 e 4. Esse ataque foi um ataque de 300 gigas por segundo. Foi, na época, o maior ataque em termos de volume, né, ocorrido em 2012. Em 2013, os ataques incrementaram. Então, a gente já registrou-se ataques de 400 gigabits por segundo, né, utilizando reflexão NTP, e esse foi o maior ataque nesse ano. Se vocês crescerem, e vocês podem perceber a tendência de crescimento, no ano de 2016, nós tivemos já ataques da ordem de 1 terabit por segundo, né? Utilizando justamente a internet das coisas, né, através de bootnet. Foi um ataque na camada 7. Então, como vocês podem perceber a tendência aqui, além da quantidade de ataques, também a escala deles vem crescendo. Em função, como nós comentamos aí, da vulnerabilidade crescente que a internet vem apresentando nos últimos anos, com a adição de novos elementos à rede, né? Então, essa é uma tendência que a gente visualiza, tanto em termos de escala como em termos de volume, irreversível, né? Então, esse é um fenômeno que vai continuar, e o importante é a gente entender ele e saber mitigá-lo, né? Bom, só para citar alguns dos ataques aqui, só para dar para vocês algumas referências aqui de alguns ataques mais conhecidos de DDoS, né? No ano de 2016, aqui, há um ano atrás, a gente teve uma série de ataques no mês de setembro e outubro, né? Casualmente nessa época do ano, e ataques de alta intensidade, né? E que que obtiveram aí conhecimento da mídia mundial, né? Então, nós tivemos esse ataque aqui do
Crabs on Security. Isso foi no dia 21 de setembro, que é um blog popular aqui nos Estados Unidos, né? Foi um ataque de mais de 48 horas, né? E que teve uma duração, uma intensidade de mais de 630 gigabits por segundo. Esse ataque foi muito conhecido porque o blog era muito famoso aqui nos Estados Unidos, né? E realmente foi um dos grandes ataques registrados, né? No dia 22 de setembro desse mesmo ano, houve também um grande ataque num provedor de serviços na nuvem, OVH, né? Que relatou ataques de 1 terabyte por segundo, né, nessa mesma semana, né? E por fim nós tivemos também um ataque também muito conhecido e famoso aí recentemente, em outubro, né, do mesmo ano, no provedor DIN. O provedor DIN, na verdade, não é tão conhecido, mas ele é o provedor de DNS de vários serviços importantes na internet, como, por exemplo, Netflix, Twitter, Spotify, New York Times e outros. Então, foi feito um ataque nesse provedor de DNS DIN que afetou todos os serviços de maneira global. Como vocês podem perceber, o ataque ele pode ocorrer de maneira direta num domínio ou pode também ocorrer de maneira indireta através, por exemplo, desse caso em que foi atacado o servidor DNS de determinados serviços. Então, a vulnerabilidade e as técnicas em que esses ataques de DDoS ocorrem, elas são diversas, né? E, portanto, é muito importante a gente entender essa natureza. Como vocês podem perceber, eu estou falando de um ano atrás, 2016, né? A gente está falando já de ataques em diferentes tipos de sistemas, em blogs, em provedores de serviços SaaS, em provedores de DNS, ou seja, a diversidade dos ataques é muito ampla, né? E, portanto, é fundamental a gente ter uma política de proteção em relação a esses ataques. Bom, entrando agora no aspecto de quem realiza esses ataques, né? Obviamente, como vocês devem estar familiarizados, por detrás desses ataques existem grupos, né? De extorsão, existem diversos interesses e diversos objetivos, né? Existem grupos que se organizam por questões por exemplo, de diversidade de opiniões, né? E por algum motivo eles realizam esse ataque de DDoS para tirar um determinado site do ar ou alguma informação do ar, né? Então, a motivação pode ser uma motivação política. Outros grupos que fazem esses ataques podem ter motivações financeiras, que são esses grupos de extorsão, que são, na verdade, verdadeiras quadrilhas cibernéticas, né, em que atacam empresas e exigem resgate das empresas para que essas empresas não sejam atacadas, tá? Esse tipo de grupos de extorsão, eles têm crescido muito. O Brasil, infelizmente, tem sido um dos países onde isso tem acontecido com muita frequência também no mundo, né? Um dos maiores países com maior incidência no mundo, né? E aqui, por exemplo, vou citar alguns grupos, né, que são conhecidos notoriamente na mídia, né, como o grupo DD4BC, que tem feito ataques, né, através de e-mails, né? Eles enviam um e-mail para as empresas, recomendando que essas empresas paguem um resgate. O resgate pode variar, existem valores diferentes. A gente já tem registrado resgates de mais de solicitação de pagamento de resgate de mais de $100 mil. E esses resgates normalmente são requeridos para que sejam pagos em 24 horas, né? Caso a empresa não faça o pagamento desses resgates,
eles lançam ataques contra essas empresas, ataques de DDoS, né? Existem outros grupos, mais recentemente, o que a gente tem percebido, surgiram outros grupos, um deles que também é muito conhecido, que tem atuação bastante ativa, inclusive na América Latina e no Brasil, é o Armada Coletiva, é um outro grupo de hackers conhecido na internet. Recentemente, esse grupo Armada Coletiva esteve atuando em toda a América Latina. Eles orquestraram ataques contra o sistema financeiro no Brasil, ou inclusive a Bolsa de São Paulo teve ameaçada, os sistemas de cartão de crédito, o Brasil chegou a ter um momento em que as operações de cartão de crédito no Brasil estavam ameaçadas, porque os hackers estavam atacando as diferentes instituições financeiras, quase nocauteando o sistema de cartões de crédito no Brasil, o que seria um caos, né? Efetivamente, se isso acontecesse numa escala maior, né? Então, nós temos vários clientes no Brasil que nos contataram e que contrataram os serviços da Cloudflare, e a gente conseguiu, obviamente, ajudá-los a mitigar esses problemas. Nem todas as ameaças, elas realmente ocorrem. Existem alguns grupos que eles ameaçam, mas muitas vezes não executam os ataques. Porém, há outros grupos que sim, que têm essa capacidade. Hoje em dia é muito simples de um hacker organizar um ataque de DDoS mundial. Na verdade, as tecnologias que existem hoje facilitam muito isso, né? Então, é muito factível a ameaça poder se converter em realidade em função das tecnologias e das ferramentas disponíveis hoje na internet. Como uma curiosidade, só para vocês terem uma ideia, dos resgates, um dos resgates maiores que a gente já escutou, ou pelo menos tem registrado, que foi pago na internet, foi um resgate de mais de $1 milhão na Coreia. Tá? Isso que a gente conseguiu detectar. Existem muitos resgates pagos por empresas, por instituições, e que obviamente não chegam ao conhecimento público, principalmente no segmento financeiro, que obviamente tende a ser muito mais cuidadoso em relação a essas questões de segurança, e muitas dessas situações não vêm a público por motivos óbvios, né? Então, é uma realidade e é uma indústria hoje, infelizmente, né, que tem se expandido muito, né, através do uso de ferramentas de pagamento como Bitcoin e outras, né, para poder expandir. Então, é algo efetivamente real e que está presente no dia a dia de todos nós. Bom, vamos entrar um pouquinho agora também e falar dos ataques IoT, né, que hoje estão se tornando um dos principais tipos de ataque na internet, né? Como por tudo isso que eu expliquei anteriormente, pelo crescimento, né, da internet das coisas, o crescimento exponencial, pela vulnerabilidade que esses elementos trazem para a internet, eles hoje em dia estão se tornando um dos ataques de maior intensidade e de maior problemática na internet, né? A ideia dos ataques IoT, como a gente comentou, eles têm crescido muito, né? Devido à vulnerabilidade, né? E a capacidade de escalar que eles têm. Basicamente, nos últimos trimestres, a Cloudflare tem detectado ataques dessa natureza crescendo em escala e em sofisticação, né? Então, nós temos detectado alguns ataques da ordem de 1 terabyte por segundo, né, relacionados aos elementos de IoT. O processo
é relativamente simples, né? Como a gente comentou, os hackers eles desenvolvem tecnologias de poder, de alguma maneira, manipular esses elementos, como câmeras, como sensores, como eletrodomésticos conectados à internet, que têm uma vulnerabilidade maior nesses sistemas operacionais, e a partir daí eles conseguem espalhar esse tipo de controle sobre esses dispositivos e direcioná-los para atacar um determinado destino, né? E isso a gente vem sentindo recentemente múltiplos ataques dessa natureza, né? Só para vocês terem uma ideia de como tem crescido esses ataques nos últimos anos, esse gráfico aqui ele é muito interessante. Ele fez o mapeamento dos ataques da internet, do bootnet, de IoT, nos últimos anos, né? Se você pegar de 2002, que não haviam tantos ataques dessa natureza, e você considerar que os últimos 4 ou 5 anos, um crescimento exponencial, chegando no último ataque aqui registrado de 2016 de mais de 1 terabyte por segundo. Ou seja, esses ataques, sem dúvida, né, estão se tornando um dos mais comuns na internet, né? E eles utilizam um ataque que não é baseado no tráfego anônimo, que é o típico, né, do DDoS, né, o que a gente chama o tráfego spoofed. E esse tráfego, obviamente, ele é mais difícil de você conseguir bloquear, né? Então, obviamente, por isso, obviamente, a maior complexidade de detecção e proteção desses ataques, tá? E, por último, dentro dos tipos de ataques mais comuns, né, nós vamos falar do ataque de camada 7. Basicamente, é um ataque complexo, né, que utilizam métodos de inundação de pacotes e protocolos de amplificação, né? Esses tipos de ataque, eles existem normalmente e utilizam da ordem 1.000 a 100.000 IPs únicos, né? A ideia deles é, obviamente, atacar os diferentes dispositivos usando, né, tráfego legítimo. Essa é uma grande complexidade de você trabalhar esse tipo de ataque, né? Porque, obviamente, ele é feito de uma maneira em que as respostas induzidas por esses ataques, elas são supostamente legítimas, e isso faz com que, obviamente, você elimine as técnicas tradicionais de detecção desse ataque, né? Então, a complexidade desses tipos de ataque, ela é bastante alta, né? Então, aqui, obviamente, usando o modelo OSI, né, das diferentes camadas, a gente está falando, obviamente, aqui nesse ataque na camada de aplicação. Também um ataque muito comum relacionado ao mundo do cybersecurity. Bom, o que pode ser feito, né, em relação a essas diferentes tecnologias e diferentes tipos de ataque? Basicamente, existem diferentes approaches aqui, né, de soluções, né, e vou comentar as diferentes possibilidades, tá? O primeiro passo para qualquer tipo de ataque volumétrico, as primeiras tentativas em relação a uma determinada infraestrutura, né, o approach tradicional sempre foi agregar mais capacidade, né? Então, agregar mais firewall, agregar mais capacidade de absorção de tráfego e de maneira que você pudesse, de alguma maneira, mitigar esse tráfego, né? O que vem acontecendo, até pela escala mundial em que esses ataques estão sendo orquestrados, é que essa solução não é suficiente, né? Você não consegue, numa mesma infraestrutura local, né,
escalar de forma a poder prevenir os ataques que hoje acontecem numa escala muito grande. Então, essa solução tradicional de simplesmente incrementar a capacidade na minha infraestrutura local, ela não é factível, né? Economicamente e nem tecnicamente, né? Um outro approach, né, que a gente tem visto na indústria, né, é mover a sua aplicação para a nuvem e acreditar que o fato de eu ter as minhas aplicações hoje rodando em nuvem, elas estão protegidas desses ataques também de alta escala e de alta intensidade. Esse também não é um conceito válido, tá? Nós temos visto que muitas das infraestruturas em nuvem, né, ou provedores de solução de hosting em nuvem, têm limitações também na sua capacidade de refletir esse tráfego, né, e muitas vulnerabilidades, né. Nós temos aí, muitos de vocês devem saber, mas existem vários casos de provedores de hosting em nuvem que inclusive ficaram fora do ar. Algumas empresas muito conhecidas, como a própria Amazon, teve alguns problemas também de vulnerabilidade, com problemas técnicos internos, porém com vulnerabilidades aqui nos Estados Unidos, chegaram a ficar algumas horas fora do ar, etc. Então, na verdade, a escala desse problema é muito maior, e mesmo o fato de você estar num ambiente em nuvem, a ideia de que você está protegido lá, ela não é real, né? É óbvio que existem certos níveis de proteção, mas, novamente, não é suficiente para absorver ataques de uma escala e magnitude mundial. Então, o que nós temos visto, e obviamente é por onde a Cloudflare também tem investido, realmente você tem que mover para uma solução de escala mundial, né? Uma solução distribuída, especializada nesse tipo de tecnologia, né? A Cloudflare, assim como outras empresas no mercado, né, que provêm esse tipo de serviço, com certeza tem essa capacidade, né, pelo fato da escala da sua rede, né, e a ordem de grandeza e a capacidade de absorver e mitigar esse tráfego em tempo real, né? Então, o grande fator aqui em relação a esse tipo de solução é realmente a escala, né, que essas soluções permitem você enfrentar esses problemas, né? Então, no caso da Cloudflare, realmente é a nossa rede, né? Nós temos uma rede mundial. Se você está sendo atacado aqui no Brasil, eu tenho como fazer a mitigação em centenas de pontos de presença, redistribuir esse tráfego, filtrar ele de maneira muito eficiente, né? Então, na verdade, o que eu tenho aqui é basicamente uma capacidade ilimitada de uma rede mundial que pode fazer frente a qualquer um desses ataques, simplesmente roteando esse tráfego e distribuindo ele e absorvendo ele em diferentes pontos da nossa rede no mundo. Então, esse approach, realmente, ele é o que a gente tem percebido o mais eficiente pela escala, né, em que nós temos hoje de poder absorver um ataque e refleti-lo com uma infraestrutura de altíssima capacidade e de alta escala, né? Então, essa é uma das nossas recomendações. Obviamente, a Cloudflare é uma das empresas que provê esse serviço, mas não é a única, né? Existem outras empresas especializadas nesse tipo de serviço. Algo muito importante que eu gostaria também de recomendar, no caso de vocês estarem buscando soluções de DDoS, é a capacidade dessa solução de proteção contra ataques de DDoS de poder ser proativa, tá? Existem dois tipos de tecnologias hoje no mercado para fazer a prevenção de ataques de DDoS. Uma tecnologia tradicional, que a gente chama, que é a mais reativa, que é primeiro você é atacado,
aí você sente o ataque e a partir daí você dispara algum mecanismo interno que vai fazer o scrubbing desse ataque, vai filtrar esse ataque e vai, obviamente, mitigá-lo. Né? Esse é o modelo mais antigo. E o modelo mais moderno, que é o que a Cloudflare usa, né? Que está baseado num banco de dados de reputação IP. Como que funciona isso? Né? A gente chama de IP Reputation Database. Basicamente, ele está baseado no conceito de que a Cloudflare monitora, né, todos os IPs da internet no mundo, né? São bilhões de IPs. E esse monitoramento é feito em tempo real. E, basicamente, se algum IP da internet começar a ter algum tipo de comportamento que possa ser considerado não legítimo, ou algum comportamento, ou realizando algum ataque em algum dos clientes da Cloudflare no mundo, que são muitos, obviamente, automaticamente esse IP começa a ter uma mudança na sua reputação no sistema, e essa mudança resulta em algumas ações contra esse IP, ou algum controle adicional sobre o que esse IP está enviando para a rede, ou mesmo um bloqueio total desse IP. Então, dessa maneira, muitos ataques, como vocês sabem, eles normalmente não são direcionados a uma única empresa, eles são direcionados a várias empresas. Dessa maneira, o que nós fazemos? Nós conseguimos proativamente, em tempo muito rápido, detectar esses ataques e bloqueá-los antes que esses ataques tomem uma escala muito maior na internet. Então, qualquer início de ataque em qualquer ponto que possa, de alguma maneira, afetar a operação de qualquer cliente da Cloudflare no mundo, ele é automaticamente detectado e automaticamente é tomado medidas de controle e mitigação com relação àquele IP. Então, isso faz com que a gente consiga, antes que esse ataque tome uma escala mundial, ele seja bloqueado, fazendo com que nós tenhamos uma tecnologia mais preventiva e não reativa ao ataque de DDoS. Né? Então, isso tem um benefício muito grande, né? De você não sentir os impactos desse ataque e esse ataque ser eliminado na sua origem. O que nos diferencia muito é a diversidade de clientes que nós temos. Nós temos uma base muito grande de clientes e nós estamos monitorando esses clientes, esses 6 milhões em tempo real. Então, qualquer ataque que qualquer um deles sofra, automaticamente as medidas de proteção que eu fizer para aquele determinado cliente são propagadas para todos os clientes da Cloudflare no mundo. Então, de maneira que a gente tem esse conceito de proteção ou inteligência coletiva, né? Aplicado dentro da nossa solução. E isso é muito importante. Isso, obviamente, é um grande diferencial tecnológico de como esses ataques de DDoS podem ser protegidos e mitigados de uma maneira proativa, né? Então, a gente recomenda, obviamente, que vocês analisem as soluções, né, que vocês necessitem nessa área e avaliem essa questão da proatividade com esses conceitos de banco de dados de reputação IP, que são muito importantes. Por fim, eu também acho que é muito importante analisar a experiência, né? Qualquer solução de DDoS é importante vocês analisarem que tipo de experiência, né, relacionada a ataques. Né? No caso da Cloudflare, nós temos uma experiência muito grande aqui na mitigação de ataques. Em 2016, nós mitigamos ataques de 400 gigabits por segundo, né, na camada 3. Tivemos outros tipos de ataque, né, de diversas natureza e origem, né? Recentemente, né, teve um ataque muito grande também, que a Cloudflare esteve mitigando na internet, ou seja, nós temos aqui um historial bastante grande de grandes ataques sendo mitigados. Isso dá para vocês uma amostragem, né, da capacidade de absorção da solução, e isso é muito importante, né? Ter uma infraestrutura muito sólida e com
resultados práticos reais em relação à questão do DDoS. Bom, de uma maneira geral, esses eram os tópicos que eu gostaria de comentar com vocês em relação à apresentação. Obviamente, esse é um assunto muito amplo e vasto. A gente poderia aqui estar falando aí por muito mais tempo. Porém, a ideia era dar para vocês uma abordagem genérica dos diferentes tecnologias, diferentes naturezas de ataque, quais as medidas de proteção e soluções disponíveis no mercado que vocês possam estar adotando na sua empresa e no seu negócio. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para todos aí que estão no Brasil comentar que nós vamos estar, a Cloudflare, juntamente com todos os meus colegas, vamos estar presente num evento agora no dia 8 e 9 de novembro, na Bienal, em São Paulo. É um evento junto em parceria com a Google, do Google Cloud Summit. E dentro desse evento nós vamos estar com toda a nossa equipe de engenheiros, com demos dos produtos de proteção de DDoS, além dos outros produtos que a Cloudflare oferece. E gostaria de convidar todos vocês que estão aqui participando do nosso webinário a nos visitar nesse evento, aos que obviamente tiverem a possibilidade de estar lá. Será um prazer recebê-los. Nós estaremos enviando ao fim desse webinário a cópia dessa apresentação, e lá vai estar aqui o link que vocês podem clicar para fazer o registro no evento, e será um prazer recebê-los lá. Eu vou estar pessoalmente, junto com toda a equipe, para poder, obviamente, discutir em muito mais detalhes e mostrar para vocês todas as tecnologias que estão por detrás das soluções que a Cloudflare traz para o mercado. Então, agradeço muito aí ao tempo e oportunidade de vocês, estendendo o nosso convite aí para o evento no dia 8 e 9, e, obviamente, vamos abrir agora a sessão para perguntas no nosso chat. Eu não sei, gostaria aí, talvez, de convidar o nosso pessoal para comentar alguma pergunta ou algum detalhe. Excelente, Sam. Obrigado. Aqui é o Guilherme, eu sou engenheiro de soluções da Cloudflare, e eu gostaria de ler as perguntas e estar passando as respostas. Primeiro, o Marcos mandou muito obrigado aí, um alô para o Marcos. Também o Biagio mandou um alô. Obrigado, pessoal, pela participação. As perguntas técnicas. O pessoal pergunta se a Cloudflare possui suporte para HTTP2 ou como funcionaria. Sim, nós possuímos suporte para HTTP2, SPI, e funciona de uma maneira muito simples, né? Temos um simples botão que ativa, e todo o tráfego entre o visitante e a Cloudflare, até chegar ao servidor de origem, vai utilizar o protocolo HTTP2 para ajudar na questão de performance. A segunda pergunta do Roberto foi sobre se é possível fazer customizações de regras WAF. Muito boa uma pergunta bem interessante. Sim, nós temos a opção que é possível customizar as regras de acordo com a necessidade. Interessante é que, como o Sam mencionou, né, na apresentação, hoje possuímos mais de 7 milhões de clientes, né? E quando esses clientes também fazem esse pedido para ter regra customizada, se essa regra é algo que tem uma proteção que faz sentido, ou que é um ataque que a gente está observando, a gente também estende essa regra para os outros clientes também. Mas sim, temos a opção de customização de regra, e mais adiante no futuro nós vamos estar fazendo um webinar específico falando mais sobre o nosso WAF e sobre as opções que temos. Temos outra pergunta do Gustavo sobre se é possível bloquear tráfego Tor por país. Excelente, sim. Nós temos a questão do bloqueio por meio de Tor, está disponível no nosso plano empresarial. Como funciona? Lá na aba de Firewall,
entrando o tipo de protocolo, né, o T1 ou Tor, é possível fazer tanto o desafio como também o bloqueio de todo o tráfego Tor para aquela página, como também, se for só a página, como também pode ser a todos os websites que estejam sobre a Cloudflare. Tem essa opção também. Pergunta do Wellington. Ok. Wellington, nos encontramos lá no Google Summit. Por favor, passe por a gente lá para dar um alô. O Marco, há provedores mundiais de telecom com centros de mitigação de DOS em diversos países sobre o conceito de reduzir o impacto o mais próximo da fonte do ataque. Esse conceito é válido, é aplicado pela Cloudflare. Marcos, nós usamos a tecnologia Ncache, onde o visitante recebe, nós fazemos o broadcast do mesmo IP no nosso 118 data centers ao redor do mundo. E quando esse usuário recebe esse IP, nós temos uma diversidade de estratégias que podemos usar para mitigar esse ataque. Nós não usamos Scrub Center, porém, cada um de nossos data centers, dos 118 data centers, tem capacidade de efetuar todo tipo de proteção, como também oferece as 4 soluções de Cloudflare, que é onde a parte de segurança, a parte de performance, a parte de confiabilidade e também a parte de analytics. Então, seria um conceito diferente comparado com a parte de Scrub Center, porém, o que nós usamos na tecnologia Ncache dá uma vantagem em termos de performance. Você não tem que ir até um servidor para fazer o Scrum e depois mandar o tráfego de volta. Ou seja, você conecta com o data center e tudo é processado desde lá. Mas, Bobo, é uma pergunta muito, muito interessante e possivelmente nos nossos próximos webinars vamos conseguir explicar mais um pouquinho. O Wellington perguntou se o webinar vai estar disponível para download. Sim, vai estar sim. Como também na página da Cloudflare, quando você acessar a parte de webinar, vai ser possível você assistir ele novamente. E também vamos mandar um e-mail com follow-up, com download para todos os participantes. Alguém perguntou sobre produtos novos. Boa pergunta. Sim, nosso aniversário de 7 anos, como há algumas semanas atrás, nós lançamos 5 produtos, né? Anunciamos 5 produtos durante essa semana, a semana de aniversário. E esses produtos, inclusive, já estão disponíveis em beta para quem se interessar. Entre eles, né, o Cloudflare Stream, que vamos disponibilizar uma opção de vídeo, Cloudflare Warp, para fazer tuning encriptado, e Cloudflare Workers, onde é possível você fazer o seu próprio código usando o ecossistema da Cloudflare. Então, vamos possivelmente ter um webinar explicando os produtos novos, como também, como eu expliquei, entrando na Cloudflare, abrindo a parte de webinar. Existem vários outros webinars lá também com mais detalhes. Deixa eu ver só um momento. O João perguntou se existe algum tipo de varreduras, né, proativas para aprimorar nossos bancos de reputação. Excelente pergunta, João. Sim, nós temos algumas das tecnologias que usamos, né, fazemos reputação por IP, onde usamos as informações do Project Honeypot, que foi onde a Cloudflare nasceu, né? E também nós usamos a inteligência de todos os usuários, né, que estão usando a gente, e onde todos os ataques que observamos, essa inteligência ela é compartilhada para poder ajudar a descrever a parte do nível ou do grau de threat, né? Ou seja, quando você está regulando, né, você escolhe qual o nível de segurança que você opta, se ele é médio ou alto ou baixo, e dependendo desse nível, desse grau, é onde nós fazemos a proteção. Aí cada SP que já foi visto que ele efetuou algum ataque, é assim que a gente classifica. Mas sim, fazemos varreduras e temos inteligência, inclusive quanto à parte de bots. Então eu acho que
isso é tudo. Eu agradeço a presença de todo mundo. Foi um prazer estar com vocês aqui. Qualquer coisa, ficamos à disposição. Então, muito obrigado pela participação. E quem puder comparecer, aguardamos vocês lá no evento do Google Summit, na Bienal, nessa próxima semana, no dia 8 e 9 de novembro, na Fundação Bienal. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até logo. Obrigado a todos. Obrigado. Bom dia.